Nós celebramos o 5º domingo da Quaresma e, como tem lhes dito, a cada domingo a palavra de Deus tem exigido de nós uma resposta de fé e tem nos interpelado a uma intimidade cada vez maior com Deus. Semana passada nós meditávamos, dentre tantas coisas, a exigência de interpretar a nossa história à luz da fé. O Evangelho apresentava aqui o projeto de Deus e de salvação, não de condenação. Deus não criou a mim e a você para que você se perdesse, mas para que fôssemos salvos e vivêssemos a salvação. Tanto que Deus insiste sempre em nós. Me lembro, quando estava na teologia, havia um teólogo que dizia que Deus vai impor o ser humano a fim de que ele reverta o não ao seu projeto em si. Gente, vamos ser sinceros, quem é mãe e mãe sabe, por mais que o seu filho faça isso ou aquilo outro, você desiste dele? Se nós que somos seres humanos falhos, limitados, somos assim, quanto mais Deus não vai desistir de trazer você, de trazer a esse caminho de vida plena. E depois nós lembrávamos também que as obras não são capazes de comunicar a salvação. Elas são consequência de quem é Deus, o Senhor de Jesus. Mas por si só nós não salvamos, porque salva o Senhor. E porque fomos salvos, porque o aceitamos como Senhor, fazemos as boas obras. E na mesma linha, a palavra de Deus hoje nos recorda algo fundamental. Nós não podemos parar nas circunstâncias e dar tanta autoridade aos sentimentos a ponto de que o sentimento acaba sendo um efeito regulador na vida. Você percebeu? A frase que você mais ouve, o pessoal fala assim: eu vou aqui ou ali para me sentir bem. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Agora, quando sentir-se bem se torna critério para tudo, e a partir daquele momento já não tem uma emoção diferente, quando são os sentimentos, mas você vai se movendo pelos sentimentos, aí está o problema. Se Jeremias fosse mover pelos sentimentos numa primeira leitura, ele não teria desenvolvido a profecia dele de maneira alguma. Sabe que quando se estuda o temperamento de Jeremias, ele é um profeta que não nasceu com conflito. Tem pessoas assim, não tem? Aquela pessoa conciliadora, que apazigua o povo do futebol, vai entender, o povo do deixa disso, né? Que vai trazendo para perto a situação. Jeremias é desse jeito. Só que Deus o coloca para profetizar num contexto extremamente exigente. Só para ter uma noção, Jeremias começa no ano 627, 626 a.C., seu trabalho profético. No ano 632, o rei Josias assume e começa a banir do povo todo o culto aos falsos deuses, aos deuses estrangeiros. E diante disso, Jeremias se empenha porque enxerga ali a mão de Deus nessa procura por centralizar Deus de novo. Só que Josias é morto, assume Joaquim, outro rei. O que ele faz? Ele volta a fazer aliança com os egípcios. E um grande imperativo de Jeremias é o seguinte: não confie nas coisas, não confie nas circunstâncias, é preciso que se confie em Deus. O povo não precisa de um exército mais poderoso do que os povos, mas precisa colocar seu coração dependente de Deus. O que o povo fez? Não ouve. E se fosse medir a vida de Jeremias pelo sucesso circunstancial, ele quase foi preso, ameaçado de morte, e por estar falando a verdade. Vamos ser sinceros. Outra coisa é você passar por um problema, uma punição, por você ter feito algo errado, certo? Nas circunstâncias. Agora, você cumprindo a vontade de Deus, você fala a verdade, e ainda assim você ser julgado não pelos de fora, pelos seus, como traidor, como alguém está falando contra aquilo que é certo, você mexe na cabeça dele. E muitas vezes ela diz que ele chora diante de Deus, diante dessa injustiça que fazem com ele. E quando pensa que vai melhorar, Joaquim sai, entra Sedecias, que mantém essa mesma estrutura de confiar nos outros povos, até que o povo cai no exílio do mesmo jeito que Jeremias orientou. O povo cai no exílio não por vontade de Deus, mas por distanciamento do povo. É por isso que eles caem no exílio. É diante desse contexto que Jeremias vai falar de uma aliança diferente. Aqui no texto que nós meditamos hoje, Deus fala que ele vai imprimir, olha que forte isso, aliança nas entranhas do povo. O que significa isso? As entranhas do homem bíblico
Tanto que, se você perceber, não só as entranhas nessa região aqui, né, torta dos rins, sobretudo, você cingiu os rins em sinal de continência, porque era nas entranhas que eles habitavam que estava toda a pulsão instintiva do ser humano. É como se dissesse: mesmo os seus instintos, a dimensão humana mais profunda, vai estar diante da lei, vai estar diante da minha aliança. E diz mais: o seu coração e o coração sagrado das Escrituras é mais ou menos o equivalente ao que chamamos de alma hoje. O que é alma? Tem três faculdades, lembram? Memória, inteligência e vontade. Essa aqui é a sua alma. E o coração seria talvez o equivalente à consciência hoje. Lógico, são devidas distâncias, porque a consciência é sempre consciência de algo, e ela sempre traz essa percepção onde Deus fala. É como se Deus dissesse o seguinte: eu vou fazer uma aliança tão profunda com vocês, a dimensão instintiva de vocês vai conhecer, e o seu coração, como local de decisão, vai reconhecer esse senhorio, vai reconhecer a minha lei. Não será uma lei externa. E essa profecia, ela se cumpre imperfeitamente em Jeremias, mas em Cristo ela é perfeita. Tanto que, vamos ser sinceros, os mandamentos, se eu perguntar para vocês, o quinto mandamento qualquer, lembra? Não matar, certo? Espero que vocês não saibam, nunca tenham, né, praticado. Alguém vai contestar que matar é errado, sim ou não? Aqui não. É sempre errado, é ou não é? No entanto, está marcado em nós. Deus colocou essa aliança em nós. O grande problema é que nós ainda insistimos em investir nas circunstâncias, esquecemos de pegar a experiência de fé e interpretar diferente, gente. É que está o ponto. Você não vai sentir vontade de fazer a coisa certa, nem a mudança necessária todas as vezes. A carne não é algo que você crucifica de uma vez por todas, é todos os dias. Você não vai, como eu também não tenho, vontade de fazer o que é certo em todos os momentos. É por isso que vai ter uma moção maior, que não te prenda a circunstância, mas que vai chegar até o Senhor. Esse é o ponto fundamental. E a partir daí que nós conseguimos entender o Evangelho. Quando eu meditava esse Evangelho domingo, a impressão que dá é que os gregos, Filipe Pedra leva até Jesus, querem conhecer Jesus, mas não parece que eles pegam a pregação no meio. Eles passam dando um desabafo, né? Ele fala assim: chegou a hora em que eu vou ser glorificado. Ele começa a explicar para o povo, já começa a falar da questão do filho que morre para a vida, indicando que ele vai sepultar a morte, ele tem a vida em si mesmo. Depois diz algo fundamental: que aquele que conserva a sua vida aqui, que se preocupa somente com a sua vida histórica terrena, vai perder a sua vida. Por que ele está dizendo isso? A proposta do Senhor é de uma vida que é eterna. E todos nós acreditamos na eternidade, sim ou não? Isso aqui que vai ter vida eterna, não acredito. Isso não traz esperança, é verdade? Céu. Deixa eu dizer uma coisa. E aí que entra um ponto fundamental. E eu até me questionava sobre isso. Porque não estou falando que é errado você pensar nas circunstâncias humanas, você programar e projetar a sua vida. O problema é você viver a vida inteira em função disso, só pensando nisso. Aí, diante do que nós falamos, é o seguinte: olha, só porque estamos na eternidade, é preciso que nos perguntemos qual é o impacto que essa convicção tem na minha vida de maneira concreta. Só para atenção que eu estou pensando aqui. Mas diga uma coisa, pense com você: qual que é o tempo que você investe diariamente na sua vida de oração? Não pense comigo. Olha lá para as suas 24 horas, eu vou dar uma colher de chá ainda. Vamos supor que você consiga dormir 8 horas e só para 16 horas em vigília. Isso aqui é um luxo, na verdade, você conseguir fazer isso. Vamos supor, desse tempo, quanto tempo você investe em estar com Deus de fato? Lógico, você pode estar com Deus de diversas maneiras, sim ou não? Deixa eu trabalhar essa pobreza. Você pode estar pobreza porque Deus habita você, Deus habita a mim. Mas quanto tempo eu invisto? Um exemplo: que aqui já se apaixonou uma vez na vida? Levanta a mão. Poxa, não é possível, me apaixonou uma vez. Levanta a mão. Então você que é casado, levanta aí para salvar o seu relacionamento em nome de Jesus. Vai arrumar briga para casa não? Se apaixonou sim ou não? Sim. E namorado sim ou não? Sim. Como é que cresce o namoro? Na intimidade, certo? Estou falando de intimidade enquanto investir tempo, conversar. É ou não é? Lá no começo, lembra? Você ligava ali e
falava horas e horas, não é? Hoje, às vezes fica um pouquinho diferente, muda um pouco, sim ou não? Mas lembra aquele momento? Porque cresceu, porque você investiu tempo, certo? Se você não investir tempo, vai longe? Não, gente. Não vai. Como é que nós temos intimidade com Deus e não investimos tempo nele? A primeira coisa que nós largamos, quando aperta a correria, muitas vezes é a gravação. Está muito corrido. Olha, Deus não pede nem muito nem pouco de nós. Sabe por quê? Muito é exagero, pouco é relaxo. Deus pede tudo. Porque o seu tudo está condicionado ao seu apostolado. É claro que você quer casar, está trabalhando, você não vai ficar o dia inteiro no quarto rezando. Se for, reza por mim, mas Ave Maria, pelo menos. Mas você vai ter que seguir seu apostolado, certo? Mas qual tempo você investe nele? Vou pegar um outro eixo. A vida financeira é importante, sim ou não? Quantos do seu recurso semeia a eternidade? Qual é a ajuda que nós damos aos mais necessitados? De maneira concreta. Sabe que mesmo o conceito de esmola, que é trabalho da quaresma, é muito mal interpretado por nós. A gente interpreta a esmola como aquele trocado que nós damos a algum necessitado. Não estou dizendo que é errado isso, mas não é esse o tipo de esmola. O tipo de esmola é que nós dar condição, dar suporte, e não simplesmente algo meramente corriqueiro. Se é uma que tem eternidade, e a palavra de Deus é enfática: quem dá aos pobres empresta a Deus. Qual que tem sido a minha preocupação com a eternidade? Perceba como muitas vezes está muito claro na nossa cabeça esse conceito, mas quando olhamos de fato para a maneira que pensamos na nossa vida, não está tão claro assim. Tudo mais, se nós cremos na eternidade, por que a gente absolutiza tantos sentimentos, sofrimentos, dificuldades da vida? Não é? Olha, se Deus é eterno, e se tem eternidade, existe alguma circunstância que consiga competir com aquilo que é eterno? Por que não? Eu não estou dizendo que a partir de agora você vai desvalorizar tudo, vai ver ao léu, até porque a palavra não fala isso. Mas é preciso que a nossa existência expresse esse sentido de eternidade. E o obstáculo maior é que nós paramos numa existência de Deus muito superficial, que até resolve algumas circunstâncias nossas, mas não arrebata de fato o coração ao ponto de nos movimentarmos não para aquilo que sentimos, mas para aquilo que é. Olha, quando olhamos o que Jesus sente, o sentimento de angústia, seja ela maior ou menor, acho que é um dos sentimentos mais complexos que o ser humano sente, não é? Porque você fica com angústia, você nem sabe por quê, não é? A angústia, mesmo na filosofia, ela é um sentimento que não tem um objeto claro. Você pode perceber, tem um povo que nada contra dizer que Deus fala dessa maneira, o Espírito Santo fala, mas tem um povo que não pode sentir uma angústia, ou vai morrer alguém, ou vai. Não, às vezes você só está ruim mesmo, sim ou não? Não é. Às vezes nós não sabemos, o ser humano é uma máquina que você consegue esmiuçar todas as circunstâncias. Mas você não pensa que Jesus sente angústia? Ele fala: eu estou angustiado. E o que eu falei? Pai, livra-me nessa hora. Mas foi para isso que eu vim. Ou seja, a experiência humana do sofrimento não faz com que ele desista do propósito da missão dele. Ele segue não porque ele sente, mas porque ele tem uma convicção de que Deus colocou um propósito nele, e ele vai até o final, até as últimas circunstâncias. Assim é o apostolado que nós assumimos. O primeiro deles é o batismo, que nos abriu para a vida divina, nos inseriu e nos deu suas promessas e seus deveres também. E nós não podemos abrir mão por nenhuma circunstância. Se Deus já pensou com o matrimônio, com o sacramento da ordem, que são sacramentos de serviço, não é todos os dias que você vai sentir vontade de cumprir os deveres, não é? E por que a gente se confunde? A gente pauta muito a vida em sentimento, gente. Sentimento acaba, assim ou não? Você fala assim mais fraco, para não atrapalhar o convívio. Não acaba, gente. Sim ou não? Você tem medo, gente. Estou falando que você não vai ter sentimento enquanto apreço, enquanto afeição, enquanto respeito e zelo para quem está com você, seja o seu cônjuge ou qualquer familiar. Mas passa, gente. Eu falava aqui do povo que se apaixonou já. É o mesmo jeito hoje, assim não. Ainda bem que passa, gente. Apaixonado não rende, não é? É distraído, né? Então o povo, se bem que pode estar apaixonado a vida inteira, né? Vive no mundo paralelo, sempre outras aspirações. Mas olha, por quê? O amor não é um sentimento, gente.
É uma decisão. Eu gosto muito de ver nas discussões como isso acontece. Santa Teresa de Calcutá. Você acha que todo dia ela acordava bem? Coração fervoroso, sentindo Deus, do arrepio até a experiência mais profunda. Quando via aquela pessoa pobre, e não era pobre, não era pobre na miséria, no sofrimento, na doença, na enfermidade, na dor. Santa Teresa de Calcutá passou 40 anos sem experimentar Deus nos sentimentos, mas em nenhum momento ela deixou de levantar e fazer o que tem que ser feito. Chama de deserto espiritual. Fazia tudo. Eu nunca esqueço uma época, o padre Carlos me chamou para participar quando era seminarista do primeiro ano de filosofia da pastoral vocacional. E teve um dia que fizeram encontros chamados os responsáveis pelas congregações, e ela estava viva, ela foi nesse encontro. Aí, todo mundo falando as estratégias vocacionais. O povo, não, nós estamos investindo nas mídias, nós vamos na televisão e mostrando todo o projeto, que era tudo listo, tudo certinho. Até que perguntar para aquela mulher, não me esqueço do pregador, do padre, falou assim: pensa numa mulher feia, sabe? Judiada, tadinha, frágil. Ele brincou, lógico, né? E perguntaram: Teresa, o que você faz? Lá em casa a gente tem uma hora de oração e eles não vêm bater na porta. Perceba, não é sobre o sentimento, é sobre a fidelidade que nós colocamos a Deus no que estamos fazendo. Você não vai encontrar um bem-estar total muitas vezes. Olha, aquilo que o demônio usa como tentação, Deus usa como provação. Gente, está claro o Evangelho. Ele fala: eu vou vencer aquele que é o príncipe desse mundo. E agora a vitória. A hora de Jesus aqui não é um conceito cronológico, é teológico, caiológico. Por quê? A hora do Senhor que nos adquire na cruz, quando nos tornamos propriedade dele pela obra de redenção. E se você prestar atenção na segunda leitura, parece que nós lemos uma heresia, não parece? Porque vai dizer assim: por ele ter passado sofrimento, sofrido, ele aprendeu obediência pelos sofrimentos. Como é que Jesus, sendo Deus, sabe aprender alguma coisa? Como é que ele aprendeu com conhecimento que não tinha, uma virtude que não estava nele? Mas enquanto uma experiência humana que eu preciso passar para eu aprender na carne quem é Deus. E é nessas provas que Deus se manifesta. Talvez aquilo que tem nos causado revolta é a circunstância, a ocasião que Deus está dizendo: deixa eu mostrar meu nome, confia, vai além, não para no sentimento, não para na circunstância, mas para numa noção fundamental que é a fé. Gente, precisa entender isso. Se eu não tiver essa clareza, não estou dizendo que todos os dias é fácil que interpreta, mas a todo momento, a toda circunstância, nós temos que nos lembrar do propósito de Deus para nós. E se você quer viver essa existência renovada, plena em Deus, nós temos que aprender a não nos movimentar pelas circunstâncias, mas movimentar por Deus. Sabe? Quando nós olhamos a história das Sagradas Escrituras, assim, o padre já vai encerrando, eu acho que nós não lemos com a devida atenção. Eu não vi em nenhum momento a palavra dizendo que vem para Deus e que você não vai ter mais problemas. Já ouviu isso lá? Sim ou não? Sim ou não? Já leu isso? Paga o dízimo, você não vai ter nenhuma circunstância de mal vai acontecer com você. Está escrito isso? Mas tem promessas de bênção, sim ou não? Mas o propósito não pode ser confundido com uma consequência dele. Vai acontecer coisa ruim com aquele que acredita, gente. Às vezes acontece, não é? Não é vontade de Deus, não. Vai te botar com quem Deus que acontece. O nosso coração tem que estar nele. Deixa eu dizer uma coisa: não é Deus que pensa de nós. Enquanto eu e você não entender que são mentiras de todas as coisas, a gente vai continuar patinando. A gente vai continuar dando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. A gente vai encontrar motivo para falar que não pode fazer as coisas. E a maior mentira que o pessoal fala: não, um dia eu vou me entregar para Deus inteiramente. Isso acontece. Não é? Porque é sempre na segunda-feira, parece dieta. Eu posso explicar que foi uma segunda-feira, eu estou protelando, né? Eu brinco que a gente é tempo de Deus, sim ou não? Falta quase uma basílica já, né? A gente vai diminuir essa paróquia. Mas, gente, se entender que agora é o momento, e não é difícil, sabe o que Deus precisa? Abra seu coração para Ele. Talvez você não está nem entendendo o que está acontecendo com você. Talvez você já veja, na sua cabeça já tem tudo de tudo. Talvez ainda você tenha olhado dos outros e elencado os culpados da sua vida. Por isso, ninguém tem culpa
Eu sei que as pessoas fazem algo de mal para nós. Mas o que você vai fazer? Você vai parar nisso ou você vai deixar Deus fazer uma história nova? Não é. Nós temos aqui nossos catecúmenos, levante a mão, por favor. Olha que bênção. E vão confirmar a fé. Muitos serão batizados, né? Receberão os sacramentos. Tenta uma coisa. Não é um momento social. A definição do sacramento é muito bonita para dizer o seguinte: são os atos do Cristo glorioso pelo gesto sacramental. Cristo toca a nossa alma. Só que a grande questão, ele só consegue fazer algo em uma alma que deixa ele fazer. Tem aquela passagem que vai pregar entre os seus e fala que ele não fez grandes coisas porque o povo não tinha fé. Como é que você quer atrair Deus? Somente um homem santo de graça atrai o olhar do Senhor e o agrada de fato. Fecha seus olhos. Peça para Deus essa graça nesse momento. Eu não quero te dizer uma frase meramente motivacional, mas eu quero trazer tanto a mim quanto a você essa mensagem de Deus hoje, da responsabilidade que temos. Entenda, Deus não é uma instância controladora, reguladora, julgadora, que está contabilizando todos os seus fatos e situações, mas Ele é uma presença vivificante que quando vem até você, Ele exige uma resposta maior. E pode perceber que você está aqui na igreja, que você estuda a palavra dEle, a vontade de fazer aquilo que é dEle é grande. Querido Senhor, o Espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. É preciso tomar uma decisão por Deus, e essa decisão ela é renovada a cada instante. Qual é a plenitude que você quer receber de Deus? Ela é parcial, ela é total? Condicionando a sua abertura, a fim de que Ele tome corpo em cada situação, em cada realidade, em cada circunstância. Olha, mesmo que por algum motivo você tenha caído em algum pecado, alguma realidade, a questão não é quando caímos, é que jeito caímos. Se caiu, cai de joelho, levanta, volta. Não desista. Não desista de você, porque Deus não desiste. Essa é a consolação da graça hoje. E se você tem olhado para a sua história e não enxergado no sentido nenhum, bem-vindo. É somente a graça de Deus que está assistindo a todas as coisas. Essa graça dele. Deixa Deus te olhar hoje como Ele nunca olhou. Aliás, como você nunca percebeu, só que Ele está te olhando. Peça para Deus essa graça. Mesmo que aquela voz como um trovão de Deus, eu glorifiquei e glorificarei de novo. A peça para Deus que a sua vida glorifique a Deus, mostre que Ele está vivo, que Ele existe, pela sua conversão, pelos frutos de santidade, pela vida renovada.